ele não é original. Ele é uma réplica. O original, ele se encontra em Jerusalém. Existem várias réplicas desse piso. Mas aí que tá. Como que esse piso aqui, ele foi descoberto? Conta a história que uma vez os muçulmanos estavam expandindo o seu local de adoração, eu me refiro ao domo, e aí jogaram vários entulhos para fora do muro. E amigos, uma informação muito importante: você não pode escavar ali em Jerusalém, na parte do centro, porque se você escavar ali e tal, você pode causar a Terceira Guerra Mundial. Mas como que eles fizeram isso? Bom, eu não sei, mas dizem que passou alguns estudantes de arqueologia e começaram a fazer a peneiração daqueles entulhos e literalmente descobriram alguns fragmentos do piso mosaico, o piso da época de Jesus Cristo. Nossa, Johnny, como que você sabe sobre essa informação? Através de um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele relata, naquela época, que no templo de Herodes, possivelmente existia esse piso. Bom, eu poderia dar várias informações sobre esse piso, mas outra informação muito importante também é que esse piso, ele não é um piso único. Ele foi montado pedacinho por pedacinho. E eu convido vocês para poder passar a mão nesse piso. Olha que interessante. Ele foi montado pedacinho por pedacinho. Ele não tem rejunte. Bom, eu não sei se vocês já colocaram piso. Eu já coloquei. E realmente é algo muito difícil. E quem colocou esse piso foi um especialista na área de piso. Outra informação muito importante. A Bíblia, ela vem dizendo que quando um sal, ele não serve para nada, ele é jogado para onde? Para fora. Amigos, possivelmente esse sal, ele era jogado em cima do piso. Mas por que era jogado em cima do piso? Olha que interessante. Em Jerusalém, neva, e as pessoas, quando iam no templo de Herodes, literalmente escorregava, porque estava cheio de gelo. E a população pegava o sal do mar Morto e jogava em cima do gelo. E o gelo derretia. Então, essa literalmente é uma das possibilidades. Nossa, talvez vocês estejam pensando, esse piso ele foi um pouco caro e tal. Realmente foi, sabe? Mas esse museu ele foi construído através de doações. E nós temos aqui o painel de doadores. Aquelas pessoas que doaram para a construção do museu, o nome se encontra nesse mural. E aquelas pessoas que compraram a Bíblia comentada, o nome se encontra nesse livro. E se por acaso eu estou falando com alguém que vai encontrar o seu nome nesse livro, você pode pesquisar aqui na televisão, clicar no seu nome e você literalmente vai ter um certificado falando que você contribuiu para a construção do museu. Fantástico, né, amigos? Então, em suma, nós temos aqui um piso mosaico da época de Jesus Cristo, nós temos aqui um mural de doadores e também nós temos aqui esses dois lamaços. Algumas pessoas acabam perguntando, nossa, o que são esses dois lamaços? Bom, abrindo meu coração aqui para vocês, eu costumo falar para as crianças que eles se chamam bichinhos, certo? Mas o nome é lamaços. E esses lamaços, eles ficavam nos portões dos assírios. Os assírios, eles tinham conhecimento que quem defendia esses lamaços, aliás, quem defendia o reinado deles era quem? Os lamaços, essas figuras mitológicas. Entretanto, fazendo uma alusão com a Bíblia, Ezequiel, ele acaba apresentando essas duas figuras de uma forma muito diferente. No caso, Ezequiel, ele vai no céu, quando ele volta, ele começa a descrever os querubins. E uma das formas que Ezequiel ele descreve é essa forma aqui. É uma das possibilidades. Por exemplo,
Deus, ele coloca 2 querubins no Jardim do Éden. Possivelmente, os querubins que Deus ele coloca ali no Jardim do Éden, possivelmente eles têm essa imagem aqui, as imagens de lamaços. Lembrando, é uma das possibilidades. Nossa, Johnny, por que você usa tanto a palavra possivelmente? Olha, segundo a arqueologia e segundo também com a minha chefe, né, a Adriana, nós temos que usar essa palavra possivelmente. Por quê? Porque não devemos concretizar nada na arqueologia. Porque, além de tudo, eu não estava lá. Então, por isso que nós usamos a palavra possivelmente, porque é uma das possibilidades. Certo? Amigos, sejam muito bem-vindos ao MAP. Respira fundo. Amigos, muito bem. Agora nós vamos estar explicando essa parte da arqueologia e também da Bíblia, certo? E eu gostaria de apresentar para vocês o mediador Lucas. Na verdade, não é apenas mediador, ele também é um dos meus chefes. Então, quem quiser perguntar tudo sobre arqueologia, sobre piso, amigos, não tem perdão, pergunta para ele, tá bom? Ficam à vontade, sabe? Gente, uma boa tarde a todos. Que bom que vocês estão aqui. Se quiserem chegar mais à frente, não tem nenhum problema. Então, o Johnny já fez ali a introdução com vocês. Então, basicamente, antes de nós irmos propriamente para as peças ou para os artefatos que nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente tem uma introdução de como seria um sítio arqueológico. Obviamente que arqueólogo não é simplesmente esses homens que trabalham, homens ou mulheres, que trabalham em loco, escavando. Na verdade, existe uma segunda categoria de arqueólogos, que são aqueles que trabalham em um laboratório. Resumindo, enquanto esse grupo aqui trabalha realmente em campo, escavando, o segundo grupo de arqueólogos trabalha em uma sala com ar-condicionado. Então, pesquisando e escrevendo artigos sobre as peças que foram achadas por esse primeiro grupo. Não são pessoas específicas, tá bom? São apenas representações, mas a gente gosta de fazer referência a partir desse boneco aqui, por ser uma figura masculina, mas não tem nada a ver com o rapaz que a gente vai dizer a pouco. Antigamente, o nosso museu ele tinha um nome, e ele era lá na biblioteca, era o Museu Paulo Borg, bem na entrada. Paulo Borg, ele foi um professor de teologia brasileiro, ele foi também um doutor em teologia, e ele foi arqueólogo, escavou em muitas regiões do Oriente Médio e também aqui na América, e ele teve a iniciativa de dar os primeiros artefatos para o que hoje se tornaria o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Essa ideia de museu, só para você ter um panorama, remete aos anos 2000. Então, a ideia de museu é muito antiga. Então, você tinha pelo menos uma sala muito pequenininha, muitos artefatos, mas não tinha um lugar para colocar todas essas peças, esses artefatos aqui. O que chama a atenção é que os anos foram se passando. E em 2023, nós inauguramos esse grande prédio aqui. 85% ou 90% dos artefatos que vocês vão ver aqui são artefatos originais. Então, à medida que nós formos falando, os outros mediadores também, a gente vai pontuando o que é original e o que não é. Basicamente, então, você tem esse prédio sendo inaugurado e Paulo Borg, do ponto de vista assim, ele não viu esse prédio sendo inaugurado, ele morreu em 2015. Mas de alguma forma o legado dele continua, né? Então a gente é muito grato à pessoa do Paulo Borg e até hoje, desde os anos 2000 até cá, esse é o primeiro e único até então Museu de Arqueologia Bíblica da América do Sul. Então a gente fica muito feliz quanto a isso. Vem dessa introdução, então a gente desce para cá. Se alguns de vocês quiserem ficar acima, não tem problema também. Aqui, gente, então você tem um papiro. Esse aqui é apenas uma réplica e esse outro também são apenas réplicas, tá bom? Papiro é tanto o nome da planta quanto o nome da folha em si. Lá no jardim vocês vão ver a planta papiro e é a partir do caule que você tem a folha. Pra gente, uma folha é algo quase insignificativo. Todo mundo tem uma. Mas naquele tempo,
uma folha de papel, no caso que era o papiro, custava muito dinheiro e não era feito de uma hora para outra. Às vezes custava até 4 dias de trabalho para você ter uma folha. Imagina só, se uma folha por si só já é cara e demora dias para ser feito, imagina só você ter rolos. Isso aqui não era uma tarefa tão fácil. Preciosidade não era apenas o que estava escrito, mas a folha também poderia ser considerada um tesouro. Então isso aqui não era para ralé, não era para qualquer um. Isso aqui era para pessoas que tinham condições de comprar e de escrever também. Esse papiro aqui, ele é a forma mais próxima que nós temos de como seria Gênesis capítulo 1. Hoje em dia, os manuscritos do Mar Morto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, se encontram lá no santuário do livro, lá em Israel. E basicamente esse aqui e o outro são doações de Israel que nós recebemos. E basicamente esse aqui é a forma mais fidedigna que nós temos de como é Gênesis capítulo 1. O idioma aqui é o hebraico, uma das línguas do Antigo Testamento. Então você tem essas duas réplicas aqui de papiros. E outra réplica aqui também, que também chama atenção, é justamente essa Bíblia aqui. Você bem sabe que os primeiros cristãos, eles eram judeus. E por serem judeus, eles carregavam rolos consigo. Então basicamente, havia certos livros da Bíblia que você possuía até 10 metros de comprimento. Isso se dá no livro dos Salmos também. Então imagina só você carregar rolos consigo de um lugar para o outro. É algo que demanda muita coisa. Você tem que ter outras pessoas te ajudando. Mas agora foi, pelo menos, transformada aquele rolo sagrado, ou aqueles rolos sagrados, no formato de um livro ou de um códex. Isso aqui, então, nos dá a ideia de como eram as primeiras Bíblias do período pós-Cristo, talvez no 2º século depois de Cristo. Então a Bíblia agora ela ganha um formato mais compacto de livro, como realmente nós entendemos hoje em dia. A língua aqui é a grega, uma das línguas, ou melhor, a língua do Novo Testamento. Então a gente já lidou com o hebraico, já lidamos com o grego, e finalmente aqui a gente tem o latim. Essas duas grandes Bíblias, elas são vulgatas latinas, ou versão em latim da Bíblia. Para você que tem mais de 60 anos, ou talvez na época dos avós de vocês se lembram que até alguns anos atrás, décadas atrás, os cultos nas igrejas católicas não eram feitos em latim? Então, basicamente, você tem essas Bíblias aqui, que são versão latina da Bíblia. Essa grande aqui, ela é um original datando de 1528. Essa aqui. A fim de comparação, lembra quando se decorreu o descobrimento do Brasil? Qual ano que foi? 1500. 1500. Então, essa Bíblia aqui, ela tem quase o mesmo tempo de descobrimento do Brasil. Brasil 1500, essa Bíblia aqui 1528. Essa outra aqui, ela também é uma Vulgata Latina mais de 1600. Então, obviamente, depois de Cristo. Então, nós temos essas duas grandes Bíblias aqui. Mas quanto a essa primeira, a mais antiga que nós temos, além dela ser de 1528, século XVI, você lembra que na Alemanha, Gutenberg inventou a imprensa ali no século XV, 1400 e pouquinho. E lembra qual foi o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia. A Bíblia de Gutenberg. Então ficou realmente registrado dessa maneira. Essa Bíblia aqui é oriunda de Paris, da França. Ou seja, entre a primeira imprensa que houve e a existência dessa Bíblia, você tem a diferença de poucas décadas, não é nem século. Então a gente pode dizer que essa é uma das primeiras Bíblias que você tem do Ocidente, bem preservadas até hoje, né? Então você tem essa grande Bíblia aqui mais uma vez, 1528, 1600, e essa pequenininha aqui representa as menores Bíblias do mundo, mas é apenas uma réplica, tá bom? Existem Bíblias ainda menores do que essa aqui. Tá bom? Aí você lê com a lupa mesmo, né? Pequenininha. Mas não está completo. Não, é só uma parte. Só tem um versículo. Vocês já assistiram The Chosen? Já? A série The Chosen? Algum já? Basicamente, a série The Chosen apresenta sempre Mateus carregando consigo uma tabuinha. Vocês já devem ter reparado isso. Então, no primeiro século, era comum durante no discurso dos grandes mestres, ali no meio da plateia, haver pessoas que iam escrevendo à medida que as pessoas iam falando, os grandes oradores. Então, The Chosen apresenta Mateus sempre registrando as palavras de Cristo. Isso aqui era uma prática comum, mais uma vez, no primeiro século. Então, suponhamos, o pastor Edgar era uma pessoa que sabia ler e escrever no primeiro século. Então, ainda que ele tivesse essas características, ele precisava me alugar para escrever para ele, um especialista. Então, eu cobri isso aqui de cera e, por meio desses dois palitinhos aqui, que são originais dos tempos bíblicos, eu vou escrevendo à medida que ele vai falando. Então, por exemplo, olha, tem que ser rápido também. Às vezes você fazia desenho, que posteriormente remetiam a ideias. Então, você depois passava desenho para palavras em si. Então, basicamente, gente, o pastor Edgar fala o seguinte: Lucas, escreva agora o seguinte: bom dia, queridos amigos do Colégio NASP. Eu vou escrevendo com essa canetinha aqui. Chegou lá no finalzinho, eu apresento para ele essas duas tabuinhas que eu escrevi. Ele lê e fala: olha, Lucas, está muito bom.
mas tira esse negócio de bom dia e coloque boa tarde. Eu poderia, com uma dessas canetinhas, apagar o que eu escrevi na cera e então dar continuidade. Então, esse aqui é o rascunho da época. Posso errar quantas vezes for possível, mas no pergaminho, que era o couro de animal, ou o papiro, como a gente viu que era folha, você tinha que economizar muito. O sistema de pontuação também não era algo tão válido assim no primeiro século. Então, por isso que alguns textos da Bíblia causam tanto debate. Onde vai a vírgula, onde vai o ponto. Então, um modo que as pessoas tinham de escrever naquele pedaço de folha bem pequenininho era colocar todas as palavras bem juntinhas umas das outras. Não tinha separação entre uma e outra. Para você que é cristão, lembre-se da carta aos Romanos. Paulo é o autor, mas sabe quem escreveu a carta? Foi um homem chamado Tércio, muito provavelmente por conta disso aqui. Depois prestem atenção no último capítulo de Romanos. Então, provavelmente Paulo ia falando e Tércio ia escrevendo. Porque a gente fez a semelhança com The Chosen, porque se Mateus utilizou uma tabuinha semelhante a essa, talvez explique porque ele é tão assertivo no Sermão da Montanha, nas palavras de Cristo e afins. Então é provável que Mateus tivesse utilizado uma tabuinha semelhante a essa no primeiro século. Olhe para a televisão ali, gente, por favor, e vocês vão ver as peças de um apóstolo. E ele está proferindo um discurso e tem um jovem escrevendo na cera. A semelhança do que acontecia no primeiro século. Desse outro lado, estou aqui na frente de vocês, nós temos o que seriam os papiros mais próximos e fidedignos de como foram achados os manuscritos do Mar Morto. Para você que nunca ouviu falar sobre esse termo, basicamente um breve resumo. As cópias mais antigas que você possuía do Antigo Testamento, datavam de 900, 1000 depois de Cristo. Então, um exercício de lógica simples era o seguinte: como que eu posso confiar que o texto que eu tenho de Moisés, que data de 900 depois de Cristo, 900 mil depois de Cristo, é o mesmo texto que Moisés escreveu 1500 anos, 1200 anos antes de Cristo? Pelo grande lapso de tempo, você tem quase 2 milênios de diferença aí. Pelo grande lapso de tempo, se o texto não foi totalmente alterado, parcialmente ele foi adulterado. Como resolver isso? Conta-se que certa vez um pastorzinho de cabras, lá na região de Qumran, lá no Mar Morto, ele estava à procura das suas cabras. Pegava as pedras no chão e atirava para dentro das cavernas com o intuito de achar essas cabras. Uma das pedras atingiu um vaso, e ele pensou que era algo muito valioso. Chamou um amigo dele e foram ver, e dentro desses vasos você tinha alguns pergaminhos, lembra que pergaminho é o couro do animal, e alguns papiros também. E ali você tem escritos judaicos de modo geral, e também escritos do Antigo Testamento. Alguns desses escritos, ou melhor, um deles, datou de até 200 anos antes de Cristo, o rolo. Muito antigo, o rolo de Isaías. Agora olha que curioso, comparando aquilo que você tem agora de mais antigo, 200 anos antes de Cristo, com aquilo que você tem de mais recente, 900 mil depois de Cristo, feita essa comparação, sabe qual foi a diferença do Antigo Testamento ao longo dos milênios? Nenhum? Quase nenhuma, quase nada. Disse ele e ele disse. Coisas assim. Exatamente. Às vezes inversão da palavra sujeito predicado, ou às vezes algo que não afeta em nada o texto bíblico, às vezes palavras sinônimas. Então, o texto bíblico ele se manteve original, ou pelo menos boa parte dele, ao longo dos milênios. Então, você já deve ter escutado o Antigo Testamento, viu? A fala é de que a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo, né? O Antigo Testamento, os manuscritos do Mar Morto provam que não. Tá bom? O Novo Testamento é palco para outra história. Depois pergunto ao pastor Edgar essa questão, viu? Gente, aqui do outro lado, vocês têm, então, o que seria um rolo judaico. Ali, lá no extremo, ali você tem um rolo, ou uma torá, e basicamente você tem a canetinha ali, que tem uma mãozinha na ponta. Alguns judeus eles têm como prática acompanhar a leitura por meio da mãozinha ali. É um modo de respeito que eles têm à palavra de Deus. Do outro lado, você tem uma grande Bíblia escrita à mão por vários amigos nossos do Brasil. E essa Bíblia já tem quase 60 anos de existência, muito tempo, né? Então, é toda a Bíblia escrita, Gênesis e Apocalipse, por várias pessoas, e ali, inclusive, na parte de baixo, tem de onde elas escreveram, qual foi a cidade originária dela. Então, basicamente, essa Bíblia tem quase 60 anos, e o bom de trabalhar em um museu é que você conhece muitas pessoas. A gente conheceu duas que elas falaram o seguinte: Lucas, quando eu era menina, 17, 20 anos, eu escrevi isso aí. E hoje elas já são senhoras. Elas voltaram aqui para acompanhar isso. Claro, até aqui, gente? Sim. Então convido vocês aí para a direita. Quando foi descoberto o espírito do Mar Morto, faltou dois, né?
Então isso aqui é do século 100 depois de Cristo. Como era escrito na cera, colocava a cera aqui nessa madeira e ia se escrevendo, né? Tem possibilidade. Bem interessante como eu mostrei no vídeo. Para depois passar para o papiro ou para o uma cubo. tentativa de resposta. A Talvez escrita. é porque não estava na região de Canaã, ali por essa comunidade, por quanto que Esther não apresenta o nome de Deus. É o livro que não tem o nome de Deus. Tem essa possibilidade. Uma segunda possibilidade é que era uma comunidade predominante de homens. Mas você tem Ruth também, então fica esse impasse, né? Mas enfim, os essênios. Tá bom, gente? A direita ali, a gente dá continuidade. Peraí. Papiro. Os modelos da Bíblia depois. Que era em rolo, foi colocar nesse formato. Quer? Aquela planta lá que a gente viu naquela época. Ou melhor, esse é o famoso Código de Hammurabi. Então, Hammurabi foi um dos primeiros governantes a estabelecer um código legal materializado. Imagine uma cultura onde você não tem leis propriamente dito, todo mundo poderia fazer o que bem quisesse. Então, Hammurabi, em uma tentativa de unificar o seu reino, ele estabeleceu esse código aqui. Caso você tenha dúvida, vem aqui. As imagens também são um meio de linguagem. Então, você tem aqui Hammurabi, que é esse grande homem com a mão próxima à boca, perante sua divindade que é Shemesh, ou Deus Sol, Deus da Justiça. Em outras palavras, Hammurabi parece que está em uma posição de reverência, não apenas de reverência, perdão, mas de recebimento também das leis. Aqui você tem mais ou menos 282 leis. O paralelo que a gente faz com a Bíblia é justamente uma lei que se destaca aqui, mas você tem outras. Sabe a lei de Italião, ou olho por olho e dente por dente? Então, você encontra o registro dessa frase, ou desse conceito, aqui nesse código. Algumas pessoas pensam que Moisés pode ter se baseado nesse código de legal para escrever o que a gente vai ter na Bíblia posteriormente. Então, você tem essa linha de pensamento também. Esse código ele foi feito mais ou menos 1.700 anos antes de Cristo. A lei que a gente tem de Moisés vai ser mais ou menos 1.200, 1.400 antes de Cristo. Então, alguns pensam, não é consenso, obviamente, que Hammurabi pode ter sido uma base para Moisés. Tá bom? O original, Museu do Louvre. A escrita aqui é o cuneiforme, justamente porque se assemelha a uma forma de cunha. Tá bom? Se quiserem se aproximar. Aqui você tem esses tesouros. São tesouros da rainha Puabi, ou uma sacerdotisa da Cádia. Fato é que são tudo réplicas, tá bom? Mas se a gente fosse pontuar aqui, o que é mais valioso? Talvez você falaria que é o ouro, mas uma preciosidade que também havia nesse tempo aqui era o azul. O azul é a famosa pedra lápis lazuli. Isso aqui é caríssimo, gente. Não é para qualquer pessoa. Você tem essas pedras aqui hoje, principalmente em alguns portões de Babilônia que foram escavados e hoje estão nos museus europeus, que ainda preservam o azul. Então, o azul é uma coisa muito preciosa, é apenas para pessoas que possuem dinheiro, não é para qualquer um. Tá bom? Então você tem essas três épocas. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a peça que nós temos aqui no museu, uma das mais antigas, que é esse brinquedinho aqui. Então esse é um brinquedinho de alguma criança do segundo ou terceiro milênio antes de Cristo. Então, em português mais claro, isso aqui tem quase 5.000 anos de existência. É uma das peças mais antigas que você tem aqui no museu. É um brinquedinho que provavelmente pertenceu a uma criança e vocês podem ver dois orifícios no pescoço. Provavelmente era para passar uma cordinha e puxar isso aqui. Talvez fosse para isso. Alguns expositores, amigos, eles acabaram não acendendo hoje, mas isso em nada interfere aqui a nossa experiência com o museu. Aqui você tem uma réplica do que seria o jogo real de Ur. Ur é a cidade de Abraão. Lembra que Abraão veio de Ur, dos caldeus? Então você tem esse brinquedinho aqui, proveniente de Ur, e você já vê o extremo detalhe que havia. Às vezes a gente pensa que os antigos eram tudo boçais, né? Tudo ignorante. Mas eles tinham uma precisão muito grande, a ponto de fazer esse joguinho aqui. Ainda que seja réplica, mas é muito interessante também os detalhes que eles tinham. É uma espécie de ludo que nós temos. Tá bom? Aqui você tem um tablete cuneiforme também, original. Esse tablete, você tem a escrita ali em cuneiforme e ele foi colocado no fogo. Para dar eternidade ao documento que você tem, coloque no fogo. E ele dura bastante tempo. Os meninos vão falar sobre o tijolo de Nabucodonosor daqui a pouquinho para vocês. Então, ele foi colocado também no fogo. O ponto que chama a atenção é que a gente tem pelo menos 3 categorias de tabletes
cuneiforme. O primeiro pode ser recibos. A gente tem o recibo de alguém que comprou uma vaca e doou para o templo. Uma segunda categoria são esses cones aqui, e esse cone específico é uma oração ao Deus em prol do rei. E uma terceira categoria de tabletes cuneiformes são exercícios de caligrafia das escolas da Mesopotâmia, que a gente vai ver do outro lado. Avançando para cá, você tem o que seria, então, esses potes aqui, esses cofres. São cofres originais. Eu acho que na fala de Cristo a gente pode tirar, quem sabe, algum ensinamento desse contexto cultural. É o seguinte, Jesus certa vez disse assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo achado um tesouro no campo escondido, vende tudo que tem e compra aquele campo. Era costume algumas pessoas esconderem os seus tesouros debaixo da terra, tá bom? Então aqui você tem esses cofrinhos que talvez poderiam ser esses armazenamentos de dinheiro que estavam debaixo da terra. Talvez você já tenha escutado uma fala que é do seguinte modo: Moisés foi o grande inventor da história do dilúvio. Talvez você já tenha escutado isso. Só que assim, só tem um detalhe. Antes de Moisés sequer ter existido, já havia culturas na Mesopotâmia que falavam sobre um dilúvio ou uma inundação. O mais famoso e completo que nós temos é esse aqui, que é o Épico de Gilgamesh. Basicamente são 12 tabuinhas dessas semelhantes que estão hoje lá no Museu Britânico e recontam como seria a peregrinação, ou melhor, a jornada de Gilgamesh, que é um rei que está em busca de um homem que supostamente sobreviveu às águas do dilúvio. Ao mesmo tempo que você tem semelhanças com o texto sagrado, você tem muitas diferenças também. Mas, em essência, o dilúvio aparece tanto aqui quanto na Bíblia. O ponto é, o Épico de Gilgamesh é apenas um, dentre 39 outros relatos que rondavam o Antigo Oriente com outras personagens que contavam sobre uma inundação ou sobre um dilúvio. Então você tem o registro no Oriente Médio, ou no imaginário do Antigo Oriente, essa imagem assim de um dilúvio ou de uma inundação. Aqui, gente, você tem o que seria um jarro cananita. Ele é original, de 2000 anos antes de Cristo. E você tem essas lamparinas aqui também. Para não ficar apenas um monólogo, apenas uma pessoa falando, olha só. Aqui desse lado direito, você tem, mais uma vez, duas lamparinas. Aqui você colocava azeite e os pavios. Veja que elas estão com marcas de desgaste. Então, a gente trabalha na hipótese de que essa de 4 pontas ali pertenceu a alguém endinheirado. Por que será? O que vocês acham? Comprar o azeite. Comprar o azeite. Tem a questão da pólvora, que não era para qualquer pessoa também, o acesso. Tem a ver. Lembra do pavio barra azeite? Uhum. Então, o pobre e o rico poderiam ter o pavio e o azeite. Mas o rico poderia ter a opção de colocar 4 pavios, acende mais, né? Ilumina mais, mas você gasta mais. Então tem essa possibilidade de ter pertencido a alguém endinheirado da época. Tá bom? Original, essas duas aqui. Aqui, gente, você tem então o que seria um tijolo de palha e barro. Palha e barro eram os materiais que os israelitas usaram lá no Egito quando eles fizeram os grandes monumentos de faraó, segundo a Bíblia lá no livro do Êxodo. Esse artefato que nós temos aqui, ele é um dos artefatos mais antigos que você tem juntamente com o brinquedo. É de 3.000 anos antes de Cristo. É um tijolo de palha e barro original. E aqui você tem a imagem de um homem fazendo um tijolo, à semelhança do que acontecia ali no período bíblico. Aqui você tem um cutelo. Cutelo, segundo o relato bíblico, apenas para a gente contextualizar, lembra quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado? E ele tem um cutelo, irmãos? O cutelo é esse aqui, ó. É original. Tá bom? Então era muito utilizado para sacrificar animais, em sacrifícios, principalmente entre outros sacerdotes de outras culturas. A parte ali de ferro é o bronze, já que a gente está falando de bronze, que é o material predominante, vai ser esse aqui. Tá bom? Claro até aqui, gente? Então eu gostaria de avançar aqui com vocês para o bronze 2. Não quer entender. Não dá depois. Cara, só não pode julgar. Aqui você tem esse tablet de caligrafia. Nós temos um cutelo de bronze, um cabo de pedra. São do sacrifício que foi dito agora. Sacerdote da Mesopotâmia. Lembra que a gente falou que uma forma barata que as pessoas tinham de escrever, ou melhor, a forma cara que as pessoas tinham de escrever era por meio do pergaminho ou o papiro. Então essas eram as formas caras, você precisava comprar, muitas vezes alugar alguém.
Mas sabia que existia uma forma barata de você escrever? Era por meio de uma óstraca ou óstraco. Basicamente, é um jarro que se quebrou. Você tem um jarro, quebrou, escreve nele. Ainda que seja uma forma barata de escrever, isso aqui debaixo da terra dura muito mais do que o pergaminho ou o papiro. Então, ainda que seja, mais uma vez, barata, é uma forma duradoura de você manter ainda seu registro. Esse primeiro aqui é o original, esse primeiro K. O Johnny falou com vocês a respeito do piso lá na frente. E vocês notaram que a parte amarela bem forte, ele deve ter falado para vocês que é o alabastro. Alabastro não é perfume, alabastro é pedra. Originalmente, então, às vezes a gente confunde com a história bíblica de que a mulher quebrou o perfume de alabastro, mas alabastro é apenas o potezinho, o pote. O perfume que nós temos aqui é um nardo que vocês vão sentir daqui a pouquinho um aroma. Então, olha só, um tinteiro original feito a partir da pedra de alabastro. Aquele ali, ó, o original que nós temos. Do outro lado, você tem o que seria uma estilos ou uma canetinha. Basicamente, as pessoas poderiam mergulhar no tinteiro e escrever o que você encontra hoje no papiro ou nos tabletes cuneiformes também. Tá bom? Em frente a vocês, nós temos aqui o que seriam 2 odres, aqueles 2 sacos ali de couro de animais. Lembra a presença de odre na Bíblia? Jesus ele utiliza muito isso aqui. Então, odre, basicamente, é o carneiro. Esse aqui é de carneiro, necessariamente. Tem um carneirinho, tira os órgãos dele, costura quase todos os orifícios, curte o couro, então você tem a garrafa da época. Esses 2 aqui, mais uma vez, são odres originais que nós temos. Por isso que na fala de Cristo, ele fala assim, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Salmo 56 tem uma linguagem muito bonita. Quando eu sofri perseguição, o Senhor juntou todas as minhas lágrimas num odre. Então você tem isso aqui, odre, era o recipiente onde você poderia guardar líquidos, tal como a água, o vinho, o azeite. Então você tinha essas possibilidades. Aqui na parte de baixo, vocês têm o que seriam esses grãos queimados. Então, algumas cidades, seja pelo livro de história, seja pela Bíblia, você nota que além de elas serem invadidas, algumas vezes elas eram queimadas também. Então, basicamente, aqui você tem grãos originais de alguma cidade canaanita, de alguma cidade que foi invadida, enfim, grãos queimados, tostados. Aqui a gente consegue decifrar se são uvas, se são lentilhas, esses grãos aqui até hoje. Tá bom? Então são grãos originais que nós temos. Aqui a gente vai trabalhar numa hipótese. Ali vocês estão vendo 2 potes em 2 em 1. A hipótese é a seguinte: provavelmente isso aqui pertencia à elite de Canaã. Sabe, reis, sacerdotes, príncipes. Aparentemente eles eram proprietários disso aqui. Não era para qualquer um. O que chama atenção é que a outra hipótese que a gente levanta é a seguinte: provavelmente de um lado você colocava mel de tâmara e do outro lado mel de tâmara e leite de cabra. Você agitava isso aqui e bebia. Lembra qual a descrição que Deus vai dar da Terra Santa, que é de Canaã? Uma terra que emana leite e mel. Se essa hipótese estiver correta, talvez essa seja a melhor materialização que nós temos aqui do museu do que Moisés quis escrever. Então você tem essa possibilidade. Mel, talvez no que o texto bíblico fala, não era necessariamente mel de abelha, mas provavelmente era mel de tâmara. Parece fazer sentido dessa perspectiva, ou dessa ótica, do seguinte aspecto: Deus falou para o povo que eles seriam prósperos, tanto no leite, que poderia representar os animais, e caso o mel seja da tâmara, eles poderiam ser muito bem sucedidos também na agricultura, tanto no animal quanto na agropecuária, tanto no outro ponto também. Ali, gente, você tem o que seria essas 2 réplicas. Esse é o relevo do faraó Akhenaton, juntamente com o busto de Nefertiti. Basicamente, esse casal foi responsável por estabelecer no Egito o que a gente conhece como monoteísmo. Então, em algum momento do Egito, talvez monoteísmo, monolatria, Akhenaton estabeleceu a divindade, que é Atum, como símbolo máximo do Egito. A ele, Akhenaton prestava toda a reverência. Vocês podem ver aqui o disco solar em cima. E a esposa de Akhenaton é Nefertiti, descrita como uma das mais belas mulheres do Antigo Egito. O fato de ter um olho pintado e outro não significa necessariamente que era cega, mas é provável que a tinta tenha sido desgastada ao longo do tempo. São réplicas apenas. Claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, nesse momento, queria deixar vocês com o meu amigo Nicolas, e ele vai dar continuidade com vocês, tá bom? Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigada. Nada. Obrigado. Ok, entrar no bronze 3, né? Que começa ali no ano 1550 a.C. até 1200, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro, essa estela. Essa aqui é uma estela, tá bom? Essas estelas, essas placas normalmente ficavam no início da cidade, na entrada da cidade. E aqui é a estela de Merneptah ou Merneptah. Merneptah, ele foi um faraó, né, lá no Egito, foi um rei do Egito.
E aqui nessa estela, ele narra as suas vitórias contra os seus inimigos, né? E o que chama a atenção na estela de Merneptah é que aqui ele cita o nome de Israel. Aqui, por exemplo, ó, se você ver bem aqui, ó, tentar achar, aqui você tem a menção ó, de Israel, né? Então, por exemplo, aqui na inscrição de Merneptah você tem a inscrição de Israel, né? Aqui, ó, Israel. E aqui essas duas figuras significa povo. Então aqui é povo de Israel. E aqui ele fala, Merneptah fala o seguinte: eu sequei a semente do povo de Israel. Então isso mostra que Merneptah ele foi vitorioso em alguma batalha contra Israel. E agora uma coisa interessante que chama a atenção é que aqui mostra que Israel já era uma nação organizada, ok? Então, tem muitas pessoas que pensam que Israel sempre foi uma nação nômade, né, que vivia no deserto. Mas isso mostra que Israel já tinha a sua terra e mostra também que Israel já era uma nação organizada, ok? Então aqui você tem a menção do povo de Israel. Então aqui, ó, duas figuras, povo de Israel, ok? Interessante que essa escrita aqui é chamado de hieróglifo, né? O hieróglifo, ele era utilizado pelos sacerdotes e reis, monarcas ali do Egito. Somente pessoas de alto padrão social, sacerdotes e reis, que eles escreviam hieróglifo, ok? Agora os civis usavam demótico, que era outra língua, que era outra escrita, ok? Então tem a escrita demótica e o hieróglifo, que era utilizado pelos sacerdotes e também pelos reis, ok? Então aqui o hieróglifo cita o nome de Israel. Agora a estela de Merneptah, como eu falei, era o faraó. E Merneptah, ele era filho desse homem aqui, ó, Ramsés II. Ficou claro aí na história de Merneptah? Sim. Então Merneptah, ele era faraó e ele era filho desse homem aqui, Ramsés II, ok? E aqui você tem a múmia de Ramsés II. Ramsés II, ele ficou conhecido porque muitas pessoas acreditam que ele seja o faraó do Êxodo, né? Mas, pela luz da arqueologia, pela luz da história, acredito que Ramsés II não seja o faraó do Êxodo. Por quê? Porque, como eu falei, como Merneptah, ele era filho de Ramsés II, e na história de Merneptah mostra que Israel já era uma nação organizada, é impossível que um povo que saia da escravidão e em pouco tempo já torna uma nação organizada. Isso, no mínimo, ia demorar 100 anos, né? Por quê? Porque o povo saiu do Egito, ficou ali 40 anos no deserto, e aí, além de tudo, teve que conquistar a terra de Canaã, e isso demora um processo, né? Então demoraria no mínimo 100 anos. Então é impossível que o povo que saiu da escravidão e tornar uma nação em pouco tempo, né? Então por isso que muitos arqueólogos não acreditam que Ramsés II seja o faraó do Êxodo, né? E, inclusive ele viveu ali no período de 1200 a.C. Pelos arqueólogos, pelos historiadores, acreditam que esse homem aqui seja o faraó do Êxodo, Tutmoses III, ok? Por quê? Pela questão de datação e também algumas evidências que acreditam que ele seja o faraó do Êxodo. Por quê? Porque o túmulo dele tem as orações de sacerdotes, né? E esses sacerdotes, eles fazem a oração falando que para os deuses ter piedade de pessoas que estão ali no abismo do fundo do mar. E a Bíblia fala que o faraó, ele acabou sendo engolido pelo mar, né? Você vê lá em Salmos, por exemplo, né? Então, o que é mais aceito é que esse homem aqui, Tutmoses III, seja o faraó do Êxodo, de acordo com a arqueologia e de acordo com a história. Inclusive, no túmulo dele foi encontrado um corpo, e viram que, na verdade, o corpo não era dele, sim de um servo que acabou substituindo o corpo dele, ok? Então, aqui é Ramsés II, aqui é a múmia dele, tá? Essa aqui é uma réplica da múmia dele, a estela de Merneptah também é uma réplica, está lá no Museu do Cairo, e a múmia de Ramsés também está no Museu do Cairo original. E aqui, você vê que ela é bem pequenininha, né? Mas ela copia exatamente a original está desse tamanho. Em média, as pessoas daquela época, ali, principalmente os judeus da época de Jesus, eles tinham 1,60 m, em média, né? Há uma possibilidade que Ramsés talvez seja dessa altura, né? 1,60 m. Mas alguns acreditam também a outra possibilidade, que pelo processo da mumificação, ele acabou diminuindo, né? Então existem essas duas possibilidades, ok? Talvez ele pode ser desse tamanho, ou talvez pelo processo da mumificação ele acabou diminuindo, ok? Então aqui é a mumificação, aqui como que funcionava o processo da mumificação? Pegava o corpo do faraó, né, da pessoa, tirava todos os órgãos, ok? E os órgãos eram depositados nesses vasos aqui, que são chamados de vasos canopos, tá? Esses vasos são originais. Então colocavam todos os órgãos nesses vasos, e o único que ficava no coração, olha, falei o órgão, né? Mas o único que ficava no faraó é o coração, ok? Então o coração... Então, daí nessa questão da retirada, da questão que tinha que tirar o cérebro, tirar pelo nariz, é isso? Foi uma leitura que eu fiz de um artigo sobre isso. Exatamente, tirava pelo nariz, né?
e aí tiravam o cérebro pelo nariz. E aí os outros órgãos, aí tiravam todos os órgãos, né? Então faziam uma costura ali, né? Então tirava todos os órgãos e aí eles colocavam alguns falam que era um sal que tinha, que era chamado natrão, que fazia com que a pele acabava sendo preservada. Por isso que teve o processo da mumificação. Mas os órgãos todos eram depositados vasos canopos. Somente o coração ficava. Opa, queria perguntar? Então, ele tem corpo de tirar? Ele tirava todos os órgãos. Tira outro? Os órgãos. O único órgão que ficava na múmia normalmente era o coração. Ah, Por quê? Vou explicar para vocês. Está vendo aqui, ó, essa imagem? Aqui você tem o processo de julgamento dos egípcios, que eles acreditavam. Pós-morte, viu? Exatamente. Então eles acreditavam que a alma dele ia para esse lugar aqui e eles eram julgados. Interessante que eles acreditavam que o coração, ele era uma testemunha de que ele foi um bom governante. Então eles pesavam o coração aqui nessa balança, né? Então ele acreditava que os deuses pesavam o coração dele nessa balança, então colocava o coração de um lado e do outro lado colocava uma folha, né? E se o coração for mais pesado que uma pena ou que uma folha, então isso mostra que ele não poderia entrar no mundo dos mortos. E mostra que ele foi um péssimo governante, um péssimo faraó. Então se o coração fosse mais pesado, ele não poderia entrar no mundo dos mortos, ok? E aí a alma dele era devorada por um crocodilo, ok? Agora, se o coração dele fosse equilibrado ou mais leve do que uma pena, aí eles acreditavam que eles poderiam entrar no mundo dos mortos, ok? Só que existe uma coisa de um sistema que eles burlavam. Por exemplo, se eles acreditavam que fosse um péssimo governante, o que eles faziam? Tiravam o coração e colocavam no lugar isso aqui, ó, esse cara velho, esse besouro aqui, tá vendo? Ah, o besouro? Ele colocava esse cara velho no lugar do coração. E eles acreditavam que através disso eles conseguiam enganar os deuses e assim entrar no mundo dos mortos. Enganar então, o um jeitinho brasileiro da época. Eles enganavam os Anubis. Então, um jeitinho brasileiro da época, né? Então, eles colocavam exatamente esse cara velho no lugar... Opa, desculpa. Colocavam esse cara velho no lugar do coração e eles acreditavam que através disso ele enganava a divindade deles e assim eles conseguiam entrar no mundo dos mortos, ok? Então, era um jeitinho brasileiro da época. O chorava, né? O Shabbat, esses aqui são os Shabbats, ok? Ficou alguma dúvida aqui? Tranquilo? Ficou claro? sim. Então aqui você tem o Shabbat. O Lucas comentou do Shabbat, né? O Shabbat normalmente era ficava entre os servos, né? Por exemplo, tinha os servos e tinha os seus senhores. Normalmente o servo, ele não tinha recursos, não tinha condição de fazer a múmia, né, dele, né? E aí o que acontece? Para ele entrar no mundo dos mortos e assim servir o seu senhor fazia exatamente o Shabbat, né, que são essas estátuas aqui. E assim, com o Shabbat, o servo ele tinha o direito de entrar no mundo dos mortos e assim ele pode servir o seu senhor lá no mundo dos mortos, ok? Para eles é um privilégio isso. Agora, se ele fosse um péssimo servo, aí o que acontece? O dono dele acabava quebrando esse Shabbat e ele não poderia entrar no mundo dos mortos, ok? Então os egípcios acreditavam que para entrar no mundo dos mortos precisava da múmia, né, da mumificação, e os servos acreditavam que precisava do Shabbat. Como eles não tinham condição de fazer a múmia deles, aí os servos acabavam dando para eles o Shabbat, que é essa estátua aqui, ok? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? O faraó era um deus, né? Então ele era Exatamente. imortal. Eles acreditavam que o faraó ele era uma divindade, né? Uma divindade deles. Na terra. Exatamente, na terra. E aí eles acreditavam que eles eram deuses. Mas assim, os faraós, eles também passavam pelos processos de julgamento. Se ele fosse um péssimo governante, eles não poderiam entrar no mundo dos mortos e a alma deles eram devorados pelo crocodilo. Ok? Foi alguma dúvida? Tranquilo? Bom, agora eu vou entrar também. Aqui você tem o sarcófago, né? Esse sarcófago é uma réplica, tá bom? É uma réplica do sarcófago de Tutankhamon. Tutankhamon, ele foi um faraó menino, né? Ele começou a governar o Egito com 9 anos de idade e morreu com 19 anos. Então ele começou a governar jovem e morreu jovem também. Tutankhamon, ele era filho de Akhenaton, lembra de Akhenaton, que decretou o monoteísmo no Egito, a adoração de uma única divindade? Só que quando Tutankhamon assumiu o governo no lugar do seu pai, Akhenaton, ele acabou trazendo o politeísmo de volta, a adoração de várias divindades, ok? Então aqui Tutankhamon, e ele ficou conhecido porque havia uma suposta maldição de Tutankhamon, vocês já ouviram falar disso, né? Porque o arqueólogo Carter, que acabou descobrindo ali o seu sarcófago e o seu corpo, acabou morrendo, né? E o seu cachorro também, muitas pessoas que visitaram o túmulo dele acabou morrendo. Quem financiou também, o inglês, lá esqueci o nome dele, Exatamente. também foi morto. Ele acabou morrendo ali, eles acreditavam que havia essa maldição. Só que eles descobriram que, na verdade, o sarcófago dele, o túmulo dele, acabou extraindo um gás
que é um tóxico, cheio de bactérias, e eles acabaram inalando isso. Então não era nada de maldição, era apenas essa condição de que o ar estava poluído e eles acabavam inalando, e aí eles acabaram ficando doentes, né? Então não era nada de maldição. Mas aí Tutankhamon, e também uma coisa interessante, um fato curioso do Tutankhamon, eles encontraram também várias bengalas. Então a possibilidade que Tutankhamon ele tinha algum defeito na perna, e ele usava a bengala para conseguir se locomover, né? Mas ele começou a governar o Egito ali bem novo, com 9 anos de idade, né? E morreu com 19 também. Ok? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então aqui é o sarcófago de Tutankhamon, uma réplica, e aqui você encontra as réplicas, né? Originais e algumas réplicas. Aqui você encontra umas estátuas originais de Baal, tá? Esse aqui é Baal. Baal ele foi muito cultuado ali pelos cananitas, né? Então eles até sacrificavam crianças, né? Em adoração a essas divindades. E aqui você tem Asherá. Então Baal, ele era o deus do trovão, deus da chuva. Já Aserá, ou Asherá, ele era a deusa da fertilidade, ok? Então Elias, ele até desafiou, lembra? O desafio de Elias com os profetas de Baal. Então essas divindades aqui são Baal, né? Aquela divindade que Elias combateu, ok? Então aqui Baal são estátuas originais dele, tá bom? Aqui você encontra esses ídolos aqui. Esses aqui são chamados de ídolos do lar. Ídolos do lar, para quem não sabe, eles são os documentos de posse da época, ok? Então, interessante que lembra aquela história de Rebeca, né? Raquel, perdão. Raquel, ela roubou um ídolo do lar do seu pai, Labão. E muitos pensam que, na verdade, Raquel era idólatra. Mas, na verdade, ela pegou um documento de posse, ok? Que é o ídolo do lar, ok? Então esse aqui é um documento de posse. Isso mostra que ela não era idólatra, mas ela acabou pegando um documento de posse do seu pai, ok? Essa estatueta aqui. Uma escritura. Exatamente, uma escritura. Então esse aqui, ídolos do lar, são originais, tá bom? Os documentos de posse da época. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tá vendo essa viga aqui, ó, essa carruagem? Isso aí é uma réplica, essa aqui é uma doação da Record, tá bom? A Record fez a novela, fez os filmes, né, essa viga, e acabou doando essa viga aqui para o museu, ok? Exatamente. Exatamente. Então eles tinham esse documento, com esse documento eles tinham direito de ter A múmia, Deus da morte, né? É Anubis. Esse aqui é o Tutankhamon. Tutankhamon? É. Aí tem mais O rei menino. Só que aí é que assim, você vai ilustrar a questão de Raquel, né? Raquel, ela pegou o lugar do seu pai, Labão, e aí você pensa que ela é idólatra, né? Mas na verdade, do lugar que a gente vê ali, na verdade é uma escritura, um documento de posse, né? Isso mostra que ela não foi idólatra. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outro passeio. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês. Então não era idólatra, mas nem prende, né, para roubar o pastor. Aí tem outro desse também, esse aqui é chamado de papiro de pulver, tá? Esse aqui é uma réplica, tá bom? Esse aqui é uma réplica, e o papiro de pulver, e pulver era um sacerdote ou um escriba egípcio, ele acaba escrevendo aqui nesse documento uma oração ao deus Horus, ok? E ele reclama ao deus Horus que estavam acontecendo coisas estranhas no Egito. Quando você vai ver a descrição das coisas estranhas que estavam acontecendo no Egito, que Pulver está narrando, você vai ver que é muito semelhante às 10 pragas do Êxodo, tá bom? Então aqui Pulver, no começo, ele fala, ó, há sangue por toda parte, e eis que rio é sangue. Então você vai ver o paralelismo com o Êxodo capítulo 7, versículo 20, que a primeira praga que foi derramada no Egito foi o rio Nilo se tornando em sangue, ok? Então você vê falta de grãos, falta de morte de animais, né? Escuridão. Então aqui mostra que Pulver possivelmente ele foi uma testemunha ocular do Êxodo, ok? Das 10 pragas. Então aqui é um documento que mostra que Pulver possivelmente ele foi uma testemunha ocular das 10 pragas que foram derramadas no Egito, ok? Uma coisa interessante também que Pulver está narrando, ele fala que os estrangeiros eles acabaram pegando todo o ouro do Egito e levando para o deserto para a adoração do seu Deus. E quando você vê na Bíblia, você vê que Moisés ele pede para que o povo pegue o ouro dos egípcios e acaba indo para o deserto ali. E aqui, através daquele ouro foi construído exatamente o santuário, né? Então você vê que o papiro de Pulver
ele é uma grande evidência de que o relato do Êxodo acabou acontecendo, as 10 pragas, né? Então essa aqui é uma réplica, tem a outra réplica que fica no Museu do Leiden, que é mais antiga, mas a original ela acabou se perdendo ao longo do tempo, né? E aí tem a réplica mais antiga, que é lá do Museu do Leiden, na Holanda. E aí tem essa réplica aqui no MAB, né? Foi alguma dúvida? Tranquilo? Agora vou mostrar para vocês uma peça que vai chamar muita atenção também. Agora a gente vai entrar no período do ferro, ok? O período do ferro, para quem não sabe, é o período da época da monarquia de Israel, dos reis de Israel, ok? Se quiser ficar aqui na frente, acho que vai ser melhor. Vou mostrar para vocês essa pedra aqui. Bom, vou começar explicando essa pedra aqui, desse tijolo. Esse tijolo, ele... um brasileiro, né? Ele foi prestar serviço ao governo do Iraque. E aí ele foi visitar as antigas ruínas da cidade da Babilônia, né, um sítio arqueológico. Ele foi visitar o sítio arqueológico da antiga cidade da Babilônia. Ele pegou um tijolo, ele achou um tijolo muito legal, pegou um tijolo e aí ele falou para o guarda, olha, eu quero levar esse tijolo, levar para o Brasil para deixar como uma lembrança, né? E aí o guarda falou, olha, pode levar esse tijolo, porque isso aqui é um lixo, não vale nada, né? E aí ele pegou esse tijolo e trouxe para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele queria jogar fora esse tijolo. E aí a esposa dele falou, olha, não joga fora não, dá para um professor de história que vai gostar desse tijolo, né? E aí ele doou para um professor de história, que é chamado pastor Paulo Barbosa. Ele é um pastor, Paulo Barbosa, né? E ele dava aula de religião e dava aula de história num colégio adventista. Então o professor Paulo pegou esse tijolo, deu aula para esse tijolo, passou alguns anos, ele acabou se aposentando. Quando ele se aposentou, ele veio morar aqui em Engenho Coelho, aqui na nossa cidade. Ele veio morar em Engenho Coelho e ele foi visitar o Museu de Arqueologia, o antigo Museu de Arqueologia, aqui o MAB, que ficava numa sala pequena, aqui em cima da biblioteca, né? E aí ele foi visitar o museu, que era uma sala pequena, e aí ele viu o Rodrigo apresentando vários tabletes cuneiformes, né? Tabletes cuneiformes, aquelas escritas antigas. E ele falou para o Rodrigo, eu tenho uma pedra lá em casa que vem diretamente do Iraque, e essa pedra, ele tem um desenho muito semelhante aos tabletes cuneiformes. E eu queria doar essa pedra aqui para o museu. O senhor aceita? E aí o Rodrigo cresceu o olho e foi pegar a pedra exatamente na casa dele, ele morava aqui em Engenho Coelho. Então o Rodrigo foi pegar a pedra na casa dele. Quando chegou, o Rodrigo bateu o olho aqui no tijolo, ele viu que isso aqui não é um desenho, isso aqui é uma escrita antiga, uma escrita acadiana. E aí o Rodrigo falou, olha, isso aqui não é um desenho, é uma escrita antiga. E aí o Rodrigo, ele conseguiu decifrar junto com outros arqueólogos, né? Tá. Obrigado. Desculpa, viu? Bom, aqui você tem, ó, a escrita, tá vendo a escrita aqui, ó? Uhum. E olha que tá escrito, eu sou o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor do templo de Eságuila e Esdra, filho primogênito de Nabopolassar, ok? Então aqui cita exatamente o nome do rei Nabucodonosor, e que segundo a Bíblia, Nabucodonosor levou o povo judeu cativo lá para a Babilônia e o povo passou 70 anos antes de Cristo, ok? Então aqui cita o nome, exatamente o nome do rei Nabucodonosor, e ele que invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e levou o povo cativo. Então é nesse período, que é o período da época do profeta Daniel, Jeremias e Ezequiel. Agora uma coisa que vai chamar a atenção de vocês, eles fizeram a datação do tijolo. A datação deu o ano 300 a.C., exatamente no período de Alexandre o Grande. Então houve um problema. Nabucodonosor governou Babilônia 600 anos antes de Cristo. E Alexandre o Grande viveu ali 300 anos antes de Cristo e o tijolo deu 300 anos. Só que eles entenderam que, na verdade, o tijolo ele foi queimado na época de Alexandre o Grande. Só que é um tijolo de 600 anos antes de Cristo, mas na época de Alexandre o Grande ele foi queimado. Então por isso que deu a datação de 300 anos. Então deu a datação da queima do material e não da produção dele, ok? Se esse museu pegar fogo, a datação vai dar o ano de hoje, ok? O ano agora, vai zerar o ano, né? Mas ele é o ano de 600 anos antes de Cristo, mas ele foi queimado na época de Alexandre o Grande. Agora quando a gente vai para Daniel capítulo 1, a Bíblia fala que Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, ele sentiu a cidade, destruiu o templo, pegou os utensílios sagrados e depositou na casa do seu Deus. E possivelmente esse tijolo, ele era da casa do Deus de Nabucodonosor, onde os utensílios sagrados foram depositados. Ok? Então possivelmente Daniel deu essa inscrição, uma possibilidade muito grande. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Não. Então possivelmente esse tijolo, Daniel, ele leu essa inscrição
e veio parar num lugar desconhecido chamado Jerusalém. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Agora a gente vai mostrar para vocês outro material, outro objeto que vai chamar a atenção e tem a ver com o texto da Bíblia, ok? Bom, aqui você tem um pedaço de alça, tá bom? Então aqui você tem um pedaço de alça. Aqui você tem um pedaço de alça e ele é datado do ano 715 a.C., ok? E essa alça, ele tem uma inscrição, tá vendo o desenho aqui, ó? Você consegue ver o desenho? Ele tem um besouro e tem uma inscrição em hebraico. Isso mostra que o rei Ezequias, ele acabou desobedecendo a Deus e ele fez aliança com o Egito. Então, em vez de ele confiar em Deus, em vez de ele atender o pedido do profeta Isaías, ele acabou confiando no Egito. Hã? Ali no Isaías capítulo 30 fala que o Isaías ele aconselhou Ezequias a não fazer aliança com o Egito. A Bíblia não dá a clareza de que ele fez aliança com o Egito. Não dá clareza. Não sei dizer. Essa é original. Só que na Bíblia, né? A Bíblia não deixa claro se ele fez aliança ou não, mas pela arqueologia mostra que ele fez aliança. Ok? Ele não atendeu o conselho do profeta Isaías. E a original que pertenceu a Ezequias. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Não, tranquilo. Tá. Aqui você tem, por exemplo, a pedra de funda, né, de 1000 a.C., a pedra lisa e uma funda, tá? Então, um material semelhante a esse que Davi utilizou para matar Golias, tá bom? É claro que não é original de Davi, né? Mas foi semelhante a esse que Davi utilizou para matar Golias. Bom, vou mostrar para vocês outra pedra, a pedra moabita. Essa aqui é a pedra moabita. Esse pedaço da alça do vaso com selo tipo. Ou a pedra de mecha. Aqui são os nomes de Cristo, mecha era rei de Moab. E aqui foi vitorioso. Então, que como a palavra que não seguiu, que Deus manda. Também que ele dedica essa vitória ao Deus que mostra uma das divindades moabitas. Okay? Aqui, por exemplo, também tem que a palha hebraica escrita, né? Aqui você tem a menção de Israel. Então aqui você tem a menção de Israel, né? Aqui escrito Israel. E aqui cita o nome de Yahweh, o nome de Deus, ok? E aqui você tem a citação de Omri, que era o rei de Israel. Então Omri, rei de Israel, aqui fala de Mecha, e aqui cita o nome de Israel, e aqui você tem a citação de Yahweh, nome de Deus. Então ele escreve também o nome de Deus e dedica a vitória dos israelitas dos moabitas contra os israelitas, e dedica essa vitória à divindade de Quemos. Agora, quando você vai para 2 Reis, capítulo 3, você tem a mesma menção do rei Mesa, rei de Moabe, e que ele foi batalhar contra os israelitas. Só que a Bíblia menciona que os israelitas foram vitoriosos em vez de ser os moabitas. Ok? Então aqui é 2 Reis, capítulo 3, de acordo com a perspectiva dos moabitas. Então, 2 Reis, capítulo 3, você vê a mesma menção do rei Mesa, rei de Moabe, e que ele foi batalhar contra os israelitas exatamente no período do profeta Eliseu. Essa aqui é uma réplica, mas a original é datada do ano 836 a.C. A original está no Museu do Louvre, na frente. Tá bom? Foi alguma dúvida? Tranquilo? Aqui é a pedra moabita. Agora eu vou mostrar para vocês outra pedra. Aqui você tem a inscrição de Teldã. A inscrição de Teldã, para quem não sabe, ela é datada do ano 870 a.C. E a inscrição de Teldã, ela cita o nome do rei Azael, rei da Síria, e que ele foi batalhar contra um rei. E esse rei era exatamente da casa de Davi, e ele foi vitorioso contra esse rei. E aqui cita exatamente o nome, ó, Davi. Tá vendo a parte mais clara aqui, ó? Esse aqui é o aramaico, né? Então você vê aqui, ó, escrito Bet Davi, quer dizer, casa de Davi. Então ele cita exatamente a menção do personagem Davi, ok? Então, Azael, rei da Síria, ele foi vitorioso contra Acasias, e esse Acasias, rei de Israel, era exatamente da casa de Davi, Bet Davi, ok? Então aqui cita exatamente o nome de Bet Davi, casa de Davi. Então uma evidência de que o personagem Davi, ele existiu, né? Essa aqui é uma réplica, a original está em Israel, tá bom? Tranquilo? Ok. Então aqui, casa de Davi, Bet Davi, inscrição de Teldã.
Aqui você tem panelas, né? Panelas originais também, tigelas da época do ferro. E aqui você tem alguns perfumes da época da Bíblia, né? Sentiu o cheiro aí? Esse aqui é o nardo, tá? O nardo, para quem não sabe, lembra aquela mulher que jogou um perfume muito caro em Jesus? Aham. Alguns pensam que é alabastro, mas alabastro, para quem não sabe, é uma pedra, tá? Não um perfume. E dentro do vaso de alabastro havia o nardo puro. E é exatamente esse aqui, ó. Você sentiu o cheiro? Então esse é o cheiro semelhante ao cheiro que a mulher jogou em Jesus. Aqui nós temos o cedro também, que é outro perfume muito utilizado na época. Opa! Vai passar aí. Tem o cedro também, nós temos o alecrim e a canela, né? Que é mais comum, mas sente o cheiro, fica à vontade. É o cedro, o cheiro, perfume. hein? O cedro é uma árvore. Uma árvore. Até hoje é utilizado ainda perfumes com cedro, né? Exatamente. O cedro é uma árvore e ele é muito comum no Líbano. Tá? O nardo é uma planta. O nardo ele é muito cultivado na Índia. Só que ele é um perfume muito caro na época, né? E aí o que acontece? Eles tiravam lá da Índia, eles acabavam vendendo, comprando, né? E aí por isso que era muito caro. Mas normalmente vinha da Índia, era fabricado na Índia, o nardo. Tá? Tem um alecrim e a canela. Tem o nardo, que é o perfume que a mulher jogou em Jesus. Acho que é esse é o nardo. E esse aí é o cheiro semelhante a Jesus, né? E aí o cedro, e tem a canela e o alecrim. Cheiroso, né? Esse é o perfume que foi jogado em Jesus. Deixa eu ver esse aqui. Alecrim. Vou fazer uma troca aqui, deixa eu pegar esse de cedro. Oi. A mulher jogou o perfume em Jesus, entendeu? Aí eles descobriram aí o perfume da App que fizeram aí. Pô, ficou com uma dúvida, tranquilo? A mulher jogou a perfume em Jesus? Sim, alguns pensam que é o alabastro, mas alabastro, como eu falei, é uma pedra, né? Não o perfume. Mas dentro do vaso de alabastro existe o nardo e é o perfume que a mulher jogou em Jesus. A minha dúvida ficou, na verdade, lá atrás. Eu queria tirar sobre Hatshepsut. Hatshepsut, sim. Hatshepsut possivelmente, né, uma possibilidade, tá? De que ela seja possivelmente aquela filha do faraó que pegou Moisés como filho adotivo, né? Uma possibilidade, tá? Então Hatshepsut, ela era uma princesa, filha do rei, e aí como possivelmente falam que possivelmente ela não tinha condição de ter filho. E aí acreditam por isso que ela seja a princesa ali que pegou Moisés como filho adotivo, né? Inclusive Hatshepsut é irmã de Tutmose III, que é possivelmente o faraó do Êxodo. Ele profanou, no caso ela ficou com o faraó no lugar dele. Aí ela ficou com o faraó, depois do governo dela foi Tutmose III, que esse é o faraó do Êxodo. E foi ele que profanou, então... Aí tem o templo de Hatshepsut, e aí se você ver o templo de Hatshepsut, você vai ver muitos apagados. Por quê? Porque Tutmose III não gostava dela e ele quis pagar Ela da história, né? Lembra? Exatamente, porque como para pagar a pessoa da história, era como se fosse morte eterna. Lembra que Moisés, como ele tinha a cultura dos egípcios, ele falou: Senhor, se o Senhor não perdoar o povo, risca o meu nome no livro da vida. Porque Moisés tinha a cultura egípcia, né? E ele acabou falando: olha, Senhor, apaga o meu nome no livro da vida, risca o meu nome. Para quê? Para que ele pudesse morrer. Ainda tá o cheiro. Então há a possibilidade que a Hatshepsut seja a mãe adotiva de Moisés. Bom, né? E o nome de Moisés possivelmente era Rapi-Moses. Você achou aí? É, né? Api era a divindade do rio Nilo. Só que como Moisés assumiu a identidade hebreia, tirou Api e ficou Moses, aquele que veio do ninguém sabe. O que aconteceu? Jesus morreu. Hã? O que aconteceu? Jesus morreu. A gente vai explicar lá no Romano, ok? Foi alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Bom, tem uma pessoa muito especial aqui que quer apresentar o período persa, Gabriel. Gabriel vai apresentar para vocês o período persa. Senta aí, Gabriel. Fica aqui com o Gabriel. Aqui são objetos do cotidiano, tem bastante nos outros períodos, então vou passar eles. E vou especificar nesses dois aqui. Esse daqui é o cilindro de Ciro. Pela ONU, ele é considerado o primeiro documento a falar sobre direitos humanos da humanidade. Ele seria o mais antigo, pela ONU.
E aqui é do rei, ele foi escrito pelo rei Ciro, líder do Império Persa, que depois de conquistar a região da Babilônia, os judeus que estavam na Babilônia, ele libertou os judeus, e aí os judeus puderam ir para sua terra, e ele não só libertou, como ele também deu liberdade religiosa e ainda recursos para eles reconstruírem o templo. Que naquela época o templo era considerado, tipo, dizer assim, quando seu templo está em pé, significa que o seu Deus está em pé. E o Deus era o protetor das nações. Então, tipo assim, dá para dizer que se o templo é destruído, a sua principal força morreu. Então, tipo, vocês perderam. Você não tem chance. E daí é isso que... Só contribuir, o Gabriel comentou, o cilindro de Ciro, de acordo com a ONU, eles acreditam que o cilindro de Ciro foi um dos primeiros documentos de direitos humanos da humanidade. Por quê? Porque, para quem não sabe, Ciro o Grande, segundo a Bíblia, ele invadiu Babilônia e ele estabeleceu o Império Persa, né? Então Ciro ele invadiu Babilônia, lembra aquele período ali que Belsazar, lembra da escrita na mão, Mene Mene Tekel Parsim? Então na época de Daniel, Ciro ele acabou invadindo junto com Dario, que era dos Medos, né, Persa dos Medos, invadiu, desviaram o rio Eufrates, invadiu Babilônia, eles acabaram matando Belsazar, e ali começou o período persa. Exatamente, Medo Persa. Na Babilônia, eles encontraram exatamente esse cilindro aqui, que é o cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro ele fala de vários direitos, vários decretos de Ciro, decretos de direitos humanos, né, liberdade civil, liberdade religiosa, e também ele fala que para a libertação dos povos que foram dominados pelos babilônios, isso inclui também o povo judeu, né? Então, quando a gente vê na história, realmente, Ciro, ele acabou libertando o povo judeu do cativeiro e assim ele decretando para que o povo judeu tenha o direito de restaurar Jerusalém e restaurar o seu templo também, ok? Então, esse cilindro é interessante, que é uma evidência do relato da Bíblia da libertação de Ciro. Exatamente. E para quem não sabe, Ciro, ele foi profetizado 300, 400 anos antes do seu nascimento, na época do profeta Isaías. Então, Isaías fala, Ciro é o meu ungido, e ele vai libertar as nações, né, do cativeiro. Então, Ciro foi profetizado 400 anos antes do seu nascimento, né? E aí, Ciro, isso acabou se cumprindo na época de Daniel, ok? O cilindro seria uma escrita? Aqui você tem, essa aqui é uma réplica, tá? O original está no Museu de Londres. Então o cilindro, ele tem esse formato, há duas possibilidades. Tá vendo que ele tem esse formato redondo, né? Há duas possibilidades. Talvez ele poderia ser um carimbo que pegava assim, colocava no papel, né? E aí acabava prensando no papel, né? Então enrolava ali, acabava prensando a escrita no papel. E há uma possibilidade também, alguns acreditam, de que ele era desse formato porque é para mostrar eternidade, né? Como se o decreto dele não tivesse fim. Então existem essas duas possibilidades para que esse documento tenha esse formato de cilindro, ok? Mas esse aqui é uma réplica original do Museu de Londres, ok? E ele confirma o relato ali da Bíblia da época de Daniel. E a outra, essa outra peça aqui, tem esse escudo aqui, uma adaga e uma espada. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu me perguntei, por que esse escudo é tão pequeno? Não ia defender nada. Tipo assim, você pega em comparação a espada dessa, é pequeno também. Mas por quê? Porque o escudo da época, ele tinha essa parte de bronze, que dá pra ver que ela tá esverdeada, que tá enferrujada, que ela se preserva. Mas o que aconteceu? Era só a parte central do escudo. E aí o resto era de madeira. A madeira se desgastou com o tempo e virou carvão, o resto, a parte de bronze se preservou. E essa espada, ela não é de bronze. A outra parece que ela... E tipo assim, essa espada aqui, ela tem um pouco verde. O verde representa o bronze que desgasta. Então ele tem foi quando teve a queda do Império Persa, a ascensão de Alexandre o Grande, e ele só acaba depois com a ascensão dos romanos. Então, o que aconteceu? Teve as guerras médicas. Alguém que já assistiu o filme 300? Sim. Espartas. Sim. Então, o que aconteceu? O rei Antaxerxes liderou um exército de 1 milhão de homens para atacar a Grécia, para conquistar uma região.
E aí os 300 de Leônidas, 300 espartanos, eles retardaram o exército e depois a frota de Atenas acabou derrotando o exército deles. Então os gregos acabaram se dando bem, eles conseguiram se defender. E aí depois surge a figura de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquista regiões, e uma dessas regiões é o Egito, que eu vou falar aqui também. E o que aconteceu quando ele morreu? O seu império foi dividido entre os generais, mas o que eu vou destacar é o general Ptolomeu, que dominou a região do Egito. Então, essa primeira peça aqui, esse colar aqui, ele é um colar que, na época, as múmias, quando colocavam no caixão, eles colocavam um colar em volta do pescoço. Esses amuletos aqui, quando eles iam enfaixar a múmia, eles costumavam colocar vários tesouros dentro, para representar. Acho que dá pra ver, né? Dá pra ver, mas não pode. Dá pra ver. Acho que nesse caso Dá pra ver. Acho que pode abrir uma exceção aí, né? É porque aqui não tem texto, então acho que não danifica. Então tá. Então, esses amuletos aqui, eles utilizavam, tinha as faixas, né, para representar a riqueza da pessoa, daí eles colocavam os amuletos dentro. Essas máscaras aqui, a pessoa quando morria, a cara dela ficava toda deformada, obviamente, né? Por mais que o enfaixamento preservasse a múmia, com o tempo eles sabiam que ela ia deformar o rosto. Então eles faziam essas máscaras, acho que são de pano ou de outros materiais, e eles colocavam nas pessoas. Essas daqui são máscaras assim, de gente que não é de faraó, porque as do faraó eram feitas de ouro, de pedras preciosas, dá pra ver que isso aqui não é de pedras preciosas. Mas aí eles colocavam pra meio que mostrar como que seria o rosto da pessoa. Aqui tem pedaços de uma caixa de cosméticos e o rosto de uma estatueta de madeira. E isso daqui é uma alça que tem uma inscrição em grego da época. Esse resto aqui são estatuetas. Por quê? Porque os gregos, eles acreditavam no politeísmo, que é vários deuses, e cada deus tinha uma função, tipo agricultura, comércio, guerra, utilidade. E aí, quando eles tinham a estatueta em casa, pensavam que isso ia prover isso para eles. Aqui tem essas máscaras, são o início do teatro. Os gregos inventaram o teatro. O teatro surgiu e tinha os dramaturgos que escreviam as histórias e eles utilizavam essas máscaras. Essa máscara aqui de cima representa o deus grego Dionísio, que é o deus do vinho e da fertilidade. A outra é um personagem qualquer. Aqui tem objetos do cotidiano, tigelas e chapéus. E aqui é uma peça de maior importância, a pedra de Roseta. Que é tão importante. Em vários documentos, vários lugares no Egito que você vai, você vê que tem os heliógrafos. Você consegue ler isso daqui? Você precisa de uma tradução ou alguém para traduzir. Como as pessoas que sabiam traduzir, esse conhecimento se perdeu com o tempo, só sobrou ter uma tradução, eles não tinham. Então, quando os arqueólogos encontravam tudo, eles falavam assim: meu Deus, o que é isso? Está escrito aqui. Então, o que aqui é? Aqui tem uma inscrição em heliógrafo, aqui tem a mesma inscrição em demótico. Demótico é o quê? É uma escrita cursiva de heliógrafo. E aqui embaixo é em grego. Então, o que aconteceu? Em 1899, Napoleão Bonaparte conquistou o Egito dos ingleses. E aí alguns soldados franceses estavam construindo um forte na cidade de Roseta e um dos soldados achou uma rocha dessa. Depois, dois caras, um inglês chamado Thomas Young e um francês chamado Charles Champollion, eles traduziram essa rocha. E o que dá para notar? Que é o mesmo texto nas três línguas. Então você tem uma tradução do heliógrafo no grego. E os estudiosos sabiam ler grego, o grego já é bem conhecido. Afinal, o Novo Testamento também ele é escrito em grego. E aí aqui tem o grego. Então o que está escrito aqui? Aqui fala de um rei, como naquela época, quando
Ptolomeu começou o Egito, ele criou uma dinastia que durou até a época dos romanos. E essa dinastia, todos os 6 se chamavam Ptolomeu também. Só mudava tipo, o número. Ptolomeu III, Ptolomeu IV, Ptolomeu... E aí essa daqui é uma pedra, mais ou menos no aniversário, sei lá, de quando ele começou a reinar, ou quando ele começou a reinar. É meio que uma propaganda política de um rei que se chamava Ptolomeu V Epifânio. Eles tinham ele aqui, você pode saber um pouco mais da história. E aí você tem Ptolomeu V porque eles colocavam esses nomes meio como se um complemento. Então, por exemplo, o último Ptolomeu que governou o Egito, acho que foi Ptolomeu VII, o nome dele, ele tinha o sobrenome Dioniso, que é o deus grego dos humanos. Se o Pedro vai assumir agora. A pedra de Roseta, que proporcionou a tradução dos hieróglifos. Não, agora vai explicar isso. Parabéns. Parabéns também. É Gabriel, desculpa. Obrigado. Isso aqui foi muito importante para a contemporaneidade entender a cultura antiga do Egito. Aí, né? Então a pedra de Roseta ela foi importantíssima. Pode ser por aqui. A gente já tem uma período romano, que é o período Só que tem um detalhe aqui importante, o período grego, né, helenístico, que o Gabrielzinho estava falando, é um período que a gente não tem nenhum escrito da Bíblia padrão. Então, os livros da Bíblia são escritos ou antes do período grego ou depois, que a gente chama de período intertestamentário, que tem os 2 testamentos. Só que tem algumas Bíblias, por exemplo, se não me engano, a Bíblia de Jerusalém vai ter os apócrifos, que vão ter o livro de Macabeus. Você já falou do livro de Macabeus? É um livro que é escrito nesse período. Então, ele é escrito entre o Antigo, vamos dizer assim, e o Novo Testamento, Malaquias e os Evangelhos. E é um livro muito interessante, o livro de Macabeus, porque o livro de Macabeus vai contar sobre uma revolução que aconteceu em Israel. O Gabriel estava falando, então, o Egito, os gregos, eles dominaram uma grande parte do mundo, até o Egito, mas também ali na Palestina. E depois de Alexandre o Grande, colocou alguns governadores. Um desses estava sobre Israel, e aí o livro de Macabeus vai contar sobre uma revolução que eles vão fazer, que vai dar certo. E aí os judeus eles vão ter um período de independência, ali mais ou menos anos 140 depois de Cristo. E de 140 até 60 depois de Cristo, eles vão viver felizes lá, independente, a gente manda na nossa terra e tal. Só que como a gente sabe a história, né, normalmente quando você está sendo oprimido e você sobe no poder, você começa a oprimir as pessoas. Seu opressor. E aí os israelis... Seu opressor. Exato. Aí os israelitas vão ficar com o saco dos próprios imperadores israelitas. E eles vão tentar agora também se depender deles. E nesse processo de mudança, tipo, do povo estar de saco cheio dos seus comandantes, vai também ter uma briga de poder entre 2 irmãos. E esses 2 irmãos vão pedir apoio para Roma. Roma vem intervir e resolver essa briga interna que a gente está tendo. E é nesse momento, no ano 60 a.C., que Roma vem, arruma essa briga interna, mas também agora comanda Israel. E por que isso tudo é importante? Porque quando Roma vem e agora toma posse de Israel, Israel não vai ser um espaço de terra muito importante, e eles vão colocar então um rei cliente, que a gente chama. Eles vão pegar um judeu, alguém da cidade deles, lá do lugar deles, e vão colocar como comandante, que vai mandar então a banda de Roma. E é isso que, por exemplo, Herodes vai ser. O Herodes o Grande, né, que está lá na Bíblia, o cara que mata as crianças de 3 anos, ele é um rei cliente judeu, só que manda por Roma. Ele é judeu e mesmo, mas... E ele vai fazer muitas coisas diferentes na cidade. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem... Isso aqui é Jerusalém no ano 63 depois de Cristo. Então ele é uns... Vamos dizer, quase 60 e poucos anos depois que Herodes entra no poder. E Herodes ele vai basicamente reformar essa cidade. A gente tem o templo, que esse templo é basicamente todo reformado por Herodes. Antes do templo, na época de Esdras e Neemias, é só essa parte no meio. Ele vai destruir e construir todo esse pátio, que Jesus vai matar até uma aranha que está sendo do templo. E aí Jesus vai derrubar as mesinhas dele, né, tudo mais. É interessante que ele vai ser dividido por etapas. Então aqui pode entrar todo mundo, gentil, judeu e tal. Aqui dentro é só judeu. E aqui, depois dessa porta, é só judeu ovo. Então aqui a gente chama de parte das mulheres.
judeu o homem, aí dentro do santuário só o sacerdote e o Santíssimo uma vez por ano. Então a gente tem aqui, ele vai construir o templo, ele vai construir essa fortaleza, ele vai construir, então vai ter todo aquele bairro, que você consegue ver que parece que é o bairro mais chique, vai ser o bairro romano, né? Então ali, sei lá, o Faria Lima de Jerusalém vai ser o bairro romano agora. Você vai ter ali atrás, que tem as duas fontes, é o Palácio de Herodes e tudo mais. Que é a periferia. Então, o interessante é que esse muro de fora, ele é um muro mais recente. Ele é um muro feito em 40 depois de Cristo. Então, Jesus, quando anda para a cidade ela vai só ter esse muro daqui, ó. Esse muro de fora não tem. Tanto que ele vai ser crucificado, mas eu já tem esse detalhe. Uma coisa que eu queria só falar é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê vários Herodes. Às vezes é meio confuso isso, não sei vocês, mas eu já meio confuso. Porque eu estava lendo a Bíblia e apareceu um Herodes, aí depois lá aparece o Herodes que matou João Batista. Aí eu ficava, é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. E são pessoas diferentes. A gente tem primeiro o Herodes o Grande, que ele vai morrer ali em 4 anos de Cristo, e quando ele morre, ele vai ter 4 filhos principais que vão mandar em Israel. Então cada um vai ficar numa área. Você vai ter um que vai ficar na Galileia, que é o que mata o João Batista. E você vai ter um depois lá que vai morrer em Atos e tudo mais. Mas o importante é, o que fica em Jerusalém, na parte de Jerusalém, que é no sul, ele vai ficar pouco tempo, porque ele não é muito bom. E aí os romanos vão tirar ele e vão colocar agora procuradores romanos, que agora sim são romanos, e não judeus, na parte de Jerusalém. Então Pilatos, como está no texto bíblico, Pilatos manda lá, né, e tal, ele vai ficar na parte do sul. Então ele manda na parte do sul. Mas é interessante que depois ele vai mandar Jesus de volta para Galileia para conversar com o Herodes lá e tudo mais. Mas é isso. Outras coisas também legais. Essa maquete, ela é maneirinha porque ela tem vários lugares que tem histórias bíblicas. A gente tem aqui o... Tem o tanque de Betesda. Já ouviu a história do tanque de Betesda? Não? O rapazinho lá que não consegue andar e tem água que mexe. Esse tanquezinho aqui. Aí a gente tem o tanque de Siloé, que é a história que Jesus passa a baba com lama no olho do rapaz. Tem o tanque de Siloé, que manda ele andar e tudo mais. A gente tem alguns outros cenários, né? O templo é bem famoso, e o templo é legal que vai ter aquela passagem que vai falar que o inimigo vai levar Jesus até o pináculo do templo. E pináculo basicamente significa lugar alto. Ele leva Jesus para o lugar mais alto do templo. A gente pode deduzir que é ou a cabeça do templo em si, né, do santuário, ou aqui que é o pináculo. Aquele piso que está lá na frente também vai ser colocado por Herodes, né? E você vai ver então que Herodes vai trazer bastante dessa arquitetura romana. Que nem hoje em dia, você está falando do Blumenau ela foi depois, né? Os alemães foram lá e tem casinhas dos alemães. Então o pessoal sai do seu lugar e continua fazendo seu tipo de arquitetura. Falando sobre Jesus, então esse muro de fora não tinha na época de Jesus, né? E ali, ó, você tem 2 murozinhos, 2 morros, que são lugares prováveis da crucificação de Cristo. Então você vê que eles são perto do muro. Ali, ó, tem 2 morrinhos ali. Então, essa região aqui. Exato. Aqui, ó, esse morrinho. Aqui. Esse muro de fora não existia na época de Jesus. Então é fora da cidade, mas é perto da porta, por exemplo. Porque, por exemplo, você está indo lá para Jerusalém, levar minha criança, aí você está indo na cidade, aí você vê os caras crucificados. Aí você fala pro seu filho, não seja crucificado. Eu lembrei que eu assisti um dos episódios do Rodrigo, se eu não estiver enganado, equivocado, ele comenta que naquela questão, só antecipando um pouquinho da questão da crucificação de Cristo, que não poderia ter sido dentro da cidade de Jesus por causa de uma lei que existia na época e tinha que ser fora. Exato, por isso é fora do muro, então, né? Então, como esse muro de fora não existia, é só esse daqui, então ele está fora da cidade, exato. Isso foi depois de Cristo. Exato. Pera aí que você já vai, meu. É verdade. Vai e leva para fora do muro e aprender. Então você tem toda essa ideia, né, de expurgar, mas você tem que expurgar o mal da cidade e aí você tira lá fora. Tem até o esquema lá dos 2 bodes também, lá dos cientistas e tal, que levam o monte para fora do demônio. Falando sobre crucificação, ali, ó, infelizmente está sem luz, mas a gente tem um painel ali sobre crucificação. Que tem alguns pregos originais, mas ó. Originais? Tem um prego específico aqui que é interessante, que é esse prego com osso. Dali é o único que não é original, mas ele é um achado que está no museu lá de Israel e tal. E ele é importante pra gente, porque ele mudou um pouco o conceito que a gente tem sobre crucificação. Até achar esse osso, a gente não tinha nenhuma evidência histórica de alguém que foi crucificado. Até que se achou um ossuário, esse aqui é um ossuário, por exemplo. Esse aqui é o de Caifás.
Então é uma prova histórica de que Caifás existiu. Mas tudo bem. Mas achou-se um ossuário tipo esse. Aí foram ver, acharam esse ossinho aqui com prego. Mas falaram, pô, olha aqui. Acho que deve ter a ver com crucificação. E quando foram ver, realmente tinham. Só que o interessante é que esse osso é o osso do calcanhar. Normalmente, quando a gente vai ver em filme, desenho, sei lá, a gente vê Jesus que nem tá aqui embaixo, né? Então você vê o cara com a mãozinha crucificada e com o peito como se fosse a parte de cima do pé. Porém, através desse achado arqueológico, depois de outros que foram se achando, esse aqui foi achado em 1940. Percebeu-se que o mais provável são essas formas que estão em cima. Então, esse próprio osso aqui é um rapaz chamado Johanna. Ele não tinha o prego, por exemplo, no braço. Então, provavelmente ele era apenas amarrado pelo braço, que nem está ali, por exemplo, na imagem da direita, e crucificado pelo calcanhar. Mas também tem pessoas que acharam depois crucificado no pulso. Mas isso foi interessante, então, essa mudança que teve da percepção sobre a crucificação. Mas o importante é que a crucificação nesse tempo é um símbolo aqui das pessoas mais podres da sociedade. Tanto que Paulo vai dizer no seu livro lá em Coríntios que a cruz é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Então ele é esse símbolo de vergonha, de coisa ruim e tal. Aqui, ó. Tem até gente que vai dizer que a cruz era usada como xingamento. Então Jesus é crucificado, Jesus é colocado sobre esse símbolo que era muito forte e bem depreciativo. E ao redor da história ali primitiva dos cristãos, eles vão começar a ser perseguidos, né? Então o Império Romano vai perseguir, vai chamar as paradas, vai voltar a perseguir. Até os judeus vão perseguir, tem o livro de Atos. Só que depois de um tempo, mais ou menos 200 anos, vai acontecer um fenômeno que é muito interessante. Que vai ter um rapaz que vai ter um sonho. Constantino. Ele vai ter um sonho. Ele é imperador romano. Vai ter um sonho. Através desse sonho, toda uma história, né? Mas ele vai meio que se converter à religião cristã. Político. Fundação da Igreja Católica. A gente coloca sobre vários aspas, né? E aí vem o período que é o último período que está aqui atrás. E vai acontecer um fenômeno muito interessante que é isso que eu quero apontar para vocês. Então, aquele lá, aqui, esse aqui, ó. Prego de osso. Tira a foto ali. Não pode subir assim. Então, aqui, a gente estava ali atrás, e ali atrás, no caso desse exemplo, né, que a cruz era esse símbolo de vergonha, de tudo que fosse ruim, era usado antigamente. E através de Constantino, ali a gente tem a mãe de Constantino, Helena, através de Constantino e sua mãe, eles vão fazer todo um esforço político agora para poder trazer a religião cristã, que era perseguida por Deus. E aí você vai ver esse fenômeno que é interessante. Essa cruz, que é o símbolo de vergonha, ela começa a ser usada em pingentes. Ela começa a ser usada em moedas, aqui são moedas de barro, né, esquisito, mas são moedas feitas da Terra Santa. Interessante. Aqui atrás a gente tem essa lamparina que está escuro na frente direita, mas tem o X e o P, que é uma iconografia muito normal nas igrejas católicas, né? O X e o P são as iniciais de Cristo em grego. O P tem som de L, mas Cristo. Então você tem a cruz, Cristo, que antes era perseguido, que antes era símbolo de vergonha, agora com um símbolo de orgulho. E aí esse símbolo de orgulho, ele vai se tornar um símbolo de orgulho tão forte que aí vai vir as cruzadas, por exemplo, que é através da espada, vão agora perseguir as outras religiões, que são contrárias a dele. Então os muçulmanos vão começar a ser perseguidos. Você vai ter ali a parte norte da África, que vai ser colonizada. Você vai ter também o Brasil, vai depois ser uma consequência disso. Então você tem essa quebra também muito forte entre o próprio judaísmo e o cristianismo. Então tem uma mudança de sábado e domingo, tem uma mudança de várias leis. Você vai ter os judeus, era proibido você representar Deus fisicamente, e agora você tem uma representação de Deus fisicamente também. Então aqui que acontece essa mudança. É um período muito extenso, né? Tem gente que vai tentar generalizar e reduzir esse período como um período só ruim, um período só de trevas e tal, mas é um período que é muito complexo e a gente é resultado desse período. O jeito que a gente faz religião é o resultado desse período. Ali a gente tem um desenvolvimento das lamparinas. É legal que você consegue ver a lamparina mais antiguinha lá do período do bronze, até a mais recente, aqui do período bizantino.
Mas basicamente o museu aqui dentro é isso. A gente tem ali, ó, um painel que mostra datas, que talvez as coisas fazem mais sentido. Aí lá no começo você vai ver que tem um monte de ponto de interrogação, né? Que é difícil saber quando Abraão nasceu. Vai ter que colocar um ponto de interrogação. E aí a gente tem, mas é isso. E aí tem um jardim lá atrás que eu acho que vocês não foram, né? Não. Tá frio, mas é legal. A gente quer ver. Aí se vocês quiserem algo, Mas a gente pode ter um acesso lá, vocês saem aqui pela frente, vocês entraram e dão uma volta e tá aqui atrás. por trás. Lá não tem, mas tem tudo plaquinha e as árvores falam o seu coração. Obrigada. Na sua opinião, aí que já tá acabando a bateria aqui. Tá, E aí, você gostou? gostei. Bom, né? A gente vai fazer um outro vídeo que a bateria mensual tá acabando, gravado da professora Regina. Muito interessante, vale a pena, hein, pessoal, vir aqui, hein? Então fica o convite aqui. É o MABS, tá? Tô branco, Muita história, né? é muita história. Bom, deixa eu fazer alguns outros vídeos aqui, tá bom, galera? E tirar umas fotos aí, que foi uma emoção muito forte aqui, né? Tá bom, até mais.